Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, mais uma vez junto com vocês, neste sabadão cedo, cada vez mais a cidade floresce, cada vez mais a cidade se aproxima deste verão, e aí você vai para o Lago Igapó e diz, não temos praia, mas a gente tem o nosso Lago Igapó, muito mais do que praia nós temos, sabia? De repente eu começo a perceber que Londrina tem vários atrativos a mais do que se tivéssemos uma praia. É só a gente começar a descobrir recantos dessa grande cidade. Cada vez mais os restaurantes rurais se mostram eficientes, cada vez mais nós temos passeios interessantes. Dia atrás eu descobri que tinha um passeio a cavalo, que as pessoas podiam ir juntos, as familiares, para um pequeno sítio, as crianças poderiam plantar, colher. Olha que coisa interessante e maravilhosa da nossa cidade. Cada vez mais estamos descobrindo detalhes dessa cidade que está para completar 90 anos. É uma jovem senhora aos 90 anos. E para falarmos sobre Londrina, 90 anos, nada melhor do que eu reunir aqui, junto esses três camaradas, esses três senhores, esses três amigos. Eles escreveram pelo menos 40 livros juntos. William Santin, Paulo César Boni e José Antônio Pedriali. Salve de palmas a vocês! Vocês são merecedores! Muito bem! E se no Brasil ou no mundo escrever livros desse muito dinheiro, eu estaria aqui com 3 milionários, porque William Santin, jornalista e escritor, atuou em diversos veículos de comunicação, publicou 14 livros até hoje. Porque logo tem mais, o ano que vem tem mais, estou sabendo que ele está escrevendo várias outras biografias, outros livros, então logo ele alcança esses outros dois senhores aqui, viu? É responsável pelo conteúdo do projeto de Braços Abertos da Paiquerê 91,7. O Paulo César Boni, jornalista, professor aposentado da UEL, pesquisador de história, autor de 11 livros sobre a história de Londrina e do norte do Paraná e 7 livros sobre fotografia. E o Zé, jornalista e autor de 18 livros, iniciou sua carreira na Folha de Londrina e passou por importantes veículos da imprensa do país todinho, como Folha de São Paulo e muitas outras, da qual foi repórter especial e correspondente exterior. Então, Zé Antônio, Paulo César Boni e William Santin, sejam muito bem-vindos. Como é que começa? Começa pela barba, começa pela calva, pela idade? Quem que começa? Boni? Vai, Boni. Pela idade, então, eu acho. Você está com quantos anos de vida? 66. Ô Zé, quantos anos? Tenho que responder. Não sei, você pode dizer assim, mais ou menos. Mais ou menos 69 e 3 meses. Ô Santinho, quantos anos? 42. Então vai, Boni, vai. Bom dia, Boni. Bom dia, Marco. Bom dia, William. Bom dia, Pedriali. Um prazer enorme estar com vocês. E que ideia fantástica tua de juntar pessoas que pesquisam, escrevem, publicam a história de Londrina. Entre aspas, é sempre uma bronca minha, que em Londrina falta um espaço que reúne, que deveria ou que reunisse tudo o que se produz sobre Londrina. De forma que alguém, quando for pesquisar alguma coisa, está tudo lá. Nesse espaço, está tudo lá. Mas a gente acaba trabalhando de forma separada, isolada. Então, por exemplo, o William escreve um livro, digamos assim, eu não tenho esse livro. E também não sei onde tem. O Pedriali escreve um livro também. Então, se todos os que produzem alguma coisa sobre Londrina pusessem exemplares num determinado espaço, então nós teríamos um espaço específico para pesquisar bibliograficamente a história de Londrina, para, digamos assim, para dar suporte para pesquisas, para estudos, seria um negócio assim fantástico. Concordo. Não deixa de a gente começar o nosso bate-papo exatamente com essa tônica, né? Porque não reunir. Concorda, Zé? Bom dia, obrigado, Marcão, por me dar novamente a oportunidade no seu programa, excelente programa, por sinal. Eu concordo, mas discordo. Eu concordo na necessidade e discordo de se caracterizar Londrina como não desprovida de um espaço que reúna obras de escritores locais. A Biblioteca Municipal, ela tem uma sala, Londrina. Então ali tem muita coisa. Todo aquele material, aquele acervo foi produzido por londrinenses. Talvez não seja tudo, não é? Mas ali tem um grande acervo, sabe?
Tem um grande acervo. Eles ficam, a biblioteca fica assim numa posição passiva, ela não vai atrás das obras que foram publicadas por londrinenses. Ela apenas recebe, ela não busca. Ela recebe. Né? Então, o Promic, por exemplo, que financia uma boa parte desse material, o Promic manda as obras para lá, como manda para as outras bibliotecas também. Mas eu acho que seria, de repente, interessante fazer uma análise do material que tem lá para ver o que está faltando e como é que poderia melhorar. Mas que existe, essa sala existe. Ela foi criada, se eu não me engano, na época do Nedson Micheletti, com o secretário de Cultura, o Bernardo Pellegrini, que foi novamente secretário recentemente. Inclusive, toda a decoração dela, os móveis, né, são em peroba rosa, né, justamente para homenagear essa madeira tão nobre que é um símbolo de Londrina. Muito bem. Então, Paulo, me desculpe, só para fazer claro um esclarecimento. Não. Eu sou frequentador da Sala Londrina, os meus livros estão todos lá, eu conheço bem, tal, sei que existe e tudo mais, mas eu acho que nós teríamos que incentivar. Melhorar, tá certo. Melhorar. Ou chamar atenção, né, William? Quando a gente trouxe a ideia aqui para o JB Faria, bom dia primeiro aos amigos, de fazer esse projeto de braços abertos, foi justamente isso que me motivou, porque eu tinha lá em casa muitos livros do professor Boni, muitos livros do Pedriali, muitos livros do Whitson, muitos livros. Eu tinha, na época eu contei 80 livros mais ou menos que falavam de alguma forma da história de Londrina. Então eu vim até aqui a emissora e falei, Jota, eu tenho lá um monte de livro, cara, que fala da história de Londrina e gostaria de compartilhar isso com as pessoas, né? Então, se a gente pegasse esses conteúdos e 5 minutos por dia eu falo aqui na rádio. Um dia conto uma história do livro do Zé, um dia conto uma história do livro do Paulo, e assim a gente vai levando esses livros, né, para milhares de ouvintes aí da Paiquerê. Então o JB na hora abraçou, né? Foi essa ideia de disseminar esse conhecimento. Londrina é maravilhosa nesse sentido, muita gente já produziu sobre a história da cidade. E aí nós começamos o De Braços Abertos justamente com essa intenção de espalhar. E depois o JB falou, não, mas agora você vai fazer um livro disso aí também. Falei, poxa, Jota, não, vai. E então a gente fez um livro, mas a ideia do projeto De Braços Abertos começou justamente para disseminar esse conteúdo rico de livros que falam sobre a história de Londrina e espalhar para a população. Eu pedi para o Bernardo Pellegrini, ele quando secretário, eu disse para ele o seguinte, olha, na agência de publicidade eu recebo muita gente, e muita gente de fora de Londrina. Eu gostaria de ter livros sobre Londrina. Você tem alguns? Ele me levou logo 50. Falei, amigo, que quantidade de livro é essa? Ele falou, cara, é efervescente a produção de livros na cidade de Londrina. Eu descobri até o que o IDR e a IAPAR também produz livros, não sobre a cidade, mas as plantações da cidade. E já vale a pena também reuni-los, porque aí fala sobre as formigas da cidade, as árvores da cidade, as plantas frutíferas da cidade, e isso via o IDR e as pesquisas dos pesquisadores do IAPAR IDR. Entendeu? Então, são variados os livros e são separados por setores. Não, eu queria dizer alguma coisa para complementar o que o William estava dizendo. É que Londrina, na realidade, na minha opinião, é uma cidade de muita sorte, mas de muita sorte mesmo, porque muita gente, muitas empresas, muitas instituições produzem seus livros biográficos, os institucionais, ou compêndios históricos, e esses livros estão todos aí à disposição, né? Então, eu acho que Londrina, nesse sentido, dá muita sorte. Nós somos uma cidade com muito mais memória registrada do que outras cidades que são, digamos assim, parelhas a Londrina, da mesma idade de Londrina. Nós temos muito mais do que essas outras cidades. Professor Marcão, desculpa, não, só complementando, eu estava em Curitiba há uns 2 meses, andando lá, passei em frente a um sebo. É claro que a gente entra, né? Aí fui dar uma olhada, eu queria até conhecer um pouco mais da história de Curitiba, pedi para me levarem lá onde estavam os livros sobre a história de Curitiba e perguntei se havia livros sobre a história de Londrina. Num sebo de Curitiba, eu encontrei mais livros sobre a história de Londrina do que livros sobre a história de Curitiba. Então, tinha bastante. Bastante lá. Em Curitiba, mas lá num sebo da capital, foi mais fácil achar coisas da história de Londrina do que de Curitiba. 2 situações, então, eu gostaria de saber a opinião de vocês 3. É porque nós temos bons escritores? É porque muitas famílias guardaram tudo isso? É porque verdadeiramente as pessoas gostam da cidade? Como que é a construção e recuperar a história da cidade de Londrina? Vocês que estão fazendo isso há 10, 20, 30 anos, porque esses livros que vocês escreveram, vocês não começaram a escrever semana passada. Diferente desse do Santim,
o que o Santin já vem fazendo há uns 2 anos, mais ou menos, a Santin, mais ou menos isso, né? 2 anos. Há uns 2 anos, os primeiros livros que vocês escreveram sobre Londrina já tem um certo tempo, não tem? Tem, né? Tem algumas décadas aí atrás, né? Como que é reconstruir essa história da cidade? É fácil de achar? E por que tem tanto livro de Londrina? São as famílias que guardam as histórias? Os museus que são eficientes? O que vocês acham? Estão tirando no paro. Vai, Zé, vai você primeiro, vai lá. Pode ir. Tem a honra agora. Professor, pô. Vambora. Paulo César Boni. Eu quero saber a opinião de todos vocês Paulo três. César Boni, professor de jornalismo, que se dedicou a resgatar a história de Londrina, tanto de documentos quanto de imagens. Então ele merece ser elogiado e reconhecido por isso. Sim, entendeu, Boni? Não é mais, quer dizer, minha inquietação. Então, já que Londrina tem tanta verve, né, que isso se torne efervescente constantemente, mas por que isso aconteceu? Porque as nossas famílias guardaram, as famílias que vieram para cá guardaram, continuam na cidade, porque volta e meia eu me encontro ainda com pioneiros com 90 e poucos anos. Aqui é a casa do meu bisavô. Você chega lá na parede e tem os quadros, tem os livros, tem a história, na garagem tem o jipinho. Então esse cara foi importante da cidade, a família recuperou, o museu, muita coisa. As pessoas levam o museu histórico, outros museus da cidade. Como que é que se constrói ou que não se perdeu essa história da cidade de Londrina? Eu acho que são fatores convergentes, Marcão. Por exemplo, o fato de nós termos ainda pessoas vivas é fantástico. Então você pode escrever, recuperar a história conversando com as fontes primárias, os agentes construtores da escola, né? Isso eu acho muito legal. O fato de muitas dessas famílias terem guardado os documentos também é importante, e o fato que converge com isso é que o museu também fez um trabalho de conscientizar as famílias morreu teu avô, não jogue as coisas dele fora. Exato. Traga no museu que a gente vai ver o que serve, vai fazer uma triagem, de repente. Então o museu tem muita coisa, o Colégio Mãe de Deus tem muita coisa, a Igreja Católica tem muita coisa, a UEL tem muita coisa, a UEL tem o NDPH, né, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, tem muita coisa. A Biblioteca de Londrina tem muita coisa. Então, nós temos assim um bom suporte. E isso daí é também mais um fator. Outro fator interessantíssimo é que os londrinenses são apaixonados por Londrina. Sabe, o cara pode reclamar da fila do SUS, ele pode reclamar de não sei o quê, mas a hora que ele estiver fazendo uma análise fria, ele vai saber que a saúde de Londrina, entre aspas, é uma das melhores do Brasil, transporte coletivo de Londrina é um dos melhores do Brasil, e o londrinense acaba reconhecendo isso, mesmo reclamando, ele acaba reconhecendo. Então nós temos muitos apaixonados por Londrina. E entre esses apaixonados por Londrina, nós temos professores de história, nós temos jornalistas. E nós, jornalistas que produzimos livro, eu acho até que a gente trabalha com um plus, um ganho, que é fazermos uma linguagem bem acessível, escrevermos a história de uma forma fácil de se ler depois, né? Bem gostosa de ler. E isso eu acho muito legal, porque a gente lê os livros sobre história de Londrina com um prazer enorme, sabe? E eu tenho a seguinte mania, eu leio muito, mas eu priorizo todos os autores londrinenses. Então, o cara acabou de lançar um livro, por exemplo, o professor Frederico Garcia Fernandes lançou um livro. Eu vou lá, pego o livro, ele é minha prioridade, já estou lendo. Agora o William vai lançar um livro, por exemplo, é a prioridade absoluta. Então, eu priorizo os autores londrinenses por gostar de Londrina, por respeitar e gostar das pessoas que também gostam de Londrina e escrevem livros. Então, eu acho que nós temos aí uma série de fatores. Aliás, desculpa, entre esses fatores, o Pedriale lembrou bem aqui, nós temos o Promic. O Promic também é um excelente fator convergente, porque o Promic acaba patrocinando obras que sem esse dinheiro público não seriam publicadas, né? Exatamente. Eu tenho acho que 2 ou 3 livros que foram financiados pelo Promic. Impressão e tudo, graças ao Promic. Um deles é sobre o Dr. José Oscar de Novaes.
foi um advogado que chegou aqui na década de 40, depois ele se transformou, foi professor fundador do curso de Direito, depois professor da UEL, foi prefeito e foi governador do Paraná. Ele era o vice do Ney Braga, e o Ney Braga se licenciou, ou renunciou ao mandato para disputar um cargo ao Senado em 1985 ou 6, e então o Oscar de Novaes assumiu, era vice dele, assumiu o cargo. Ficou lá 10 meses, um ano, uma coisa assim. Era um homem de extrema cultura, Dr. Oscar de Novaes, mas de extrema cultura, ele falava meia dúzia de idiomas, montou o maior acervo bibliográfico de Londrina, que infelizmente foi pulverizado porque após a morte dele acabou sendo colocado num sebo e foi pulverizado. Ainda existem alguns exemplares. E era um homem que não só lia muito e tinha uma excelente memória, como, dependendo do assunto, ele já sabia onde estava não só o livro que tratava do assunto, mas a página e tudo. E ele muitas vezes já tinha decorado aquilo. Era um homem, além de culto, de uma inteligência e memória extraordinária. Daria para a gente fazer um memorial dessas pessoas mais importantes da cidade, se fosse para separar assim, os políticos mais impactantes, vocês teriam o nome dos políticos que mais impactaram Londrina nesses 90 anos, desde os 1930 mais ou menos? Não, só o José Antônio Pedriali aqui, ele biografou 3 prefeitos, né? O Oscar de Novaes, que ele acabou de falar, o Dalton Paranaguá e o Wilson Moreira. Então esses 3 prefeitos aí você tem as histórias deles muito bem documentadas pelo Zé. Só para responder, Marcão, sua pergunta lá, né? Por que tem tanto livro assim sobre Londrina? Acho que um dos motivos também, além do que os colegas falaram, é que as pessoas gostam da história de Londrina, né? Os londrinenses gostam da história da cidade e a nossa história de Londrina, ela é apaixonante. Porque toda cidade tem a sua história, mas pouquíssimas têm uma história tão intensa quanto a de Londrina. Né? Foi muito rápido tudo que aconteceu em 90 anos, né? Do nada lá, de uma clareira em 1929, né? Nós somos essa cidade imensa hoje. Então tudo aconteceu muito rápido, então as pessoas gostam, londrinenses têm orgulho dessa história, falam, pô, como a minha cidade explodiu, como foi rápido que as coisas aconteceram, capital mundial do café, 3º aeroporto mais movimentado do Brasil, né? Aquela efervescência toda, as pessoas têm orgulho disso e se sentem participantes. E a história está muito viva na memória de todo mundo, né? Porque o pai, o avô, conta pra gente hoje, né? Que os avós que não nasceram aqui, os pais, eles chegaram aqui em 1950, 1960, eles gostam de contar como é que era. Ah, a rua lá era de paralelepípedo, a outra era de terra. Então essa história está muito viva. O londrinense gosta da história da cidade. Isso eu acho que é um fator muito interessante. A história de Londrina, é difícil ter uma cidade de história tão intensa quanto a nossa. Reúne-se as informações de que Londrina ela teve uma propaganda extremamente importante fora de Londrina, porque ela teve quem levasse ela como o Eldorado para a Europa, para outros países. E isso também atraiu esses colonizadores e fez essa cidade ser tão efervescente, ela tão diferente, né? Esse livro que eu li também, do Bernardo Pellegrini, sobre a gastronomia da cidade de Londrina, um livro de 280 páginas, 290 páginas, gigantesco, ele fez um modelo maior, né? Um livro muito bonito também, muito bem escrito. Eu percebi que a alimentação também ela foi extremamente importante numa época que não se tinha nada, porque esse pessoal, é como se fosse fazer um livro da cidade de Londrina, os caras vieram numa clareira, não tinha nada realmente, tinha palmito, tinha pouca alimentação, e esse pessoal desbravou tudo isso aqui. Para fazer a propaganda de Londrina, eles fizeram a propaganda de Londrina como um grande Eldorado. Então, eu imagino que eles chegaram lá na Europa, em alguns lugares da Europa, dizendo, gente, pode começar a ir lá para o Brasil, que lá, vou dizer um negócio para você, tudo que planta dá. Aquele lugar é maravilhoso. Aí vieram para cá levas e levas de pessoas de todas as etnias, e que completou essa cidade multifacetária e multicultural. Também faz parte disso tudo a vinda de tantas colônias diferentes, etnias e raças diferentes para Londrina, que fez essa cidade tão multi, não é verdade? Sim. Só rápido, Londrina, assim, a gente não pode esquecer que Londrina foi um projeto comercial. Né? Londrina foi um projeto de uma grande firma britânica, muito bem capitalizada, que tinha dinheiro para fazer isso aqui acontecer. Como todo grande projeto comercial organizado, ele precisa de propaganda. Né? Então os britânicos lá eles tinham umas sacadas interessantes. A primeira sacada dos caras é comprar a fazenda Coati, que era onde hoje está o Jardim Shangri-La, que era do ex-governador do estado, Afonso Alves de Camargo,
Então ali já tinha um cultivo. Eles compram a fazenda e já usam ali para campo de propaganda. Então ela já estava com o cafeeiro desenvolvido e tal. Então eles fotografam aquilo e mostram. É bonito de ver, né? É bonito de ver, né? Aquela foto que está na capa do livro do Bernardo, que você citou, acho que é no Heimtal. Então lá no Heimtal, que é um núcleo inicial, até antes de Londrina, eles incentivavam os colonos ali a produzir repolho gigante, abóbora gigante para fotografar. O repolho era tão grande que tem uma criança junto. O Sim. tamanho de uma criança recém-nascida junto com o tamanho do repolho gigantesco. Em março de 1930, a gente já encontra no Estadão, né, então o principal jornal do país, propagandas grandes da Companhia de Terras Norte do Paraná, falando sobre Londrina. E eles fazem propagandas em toda a Europa, e propagandas aqui também no Brasil, e colocam agentes para vender a terra no estado de São Paulo. Então, assim, nasceu como um projeto colonizador, comercial, capitalizado, organizado, inclusive com muita propaganda. É bom esse esclarecimento. O que comprova a tese de que a propaganda é alma do negócio. Exatamente. Mas também não adianta só ter a propaganda se você não tiver um bom negócio para oferecer. Um produto. E aqui havia boa propaganda e o excelente produto, que eram as terras e as condições de compra dessa terra. E todo o apoio logístico que a Companhia de Terras Norte do Paraná proporcionava aos compradores. Não é? Então, foi realmente, usando um termo aqui do Boni, que é um homem culto, professor universitário, foram várias situações convergentes, não é, Boni? Que resultaram na Londrina como ela é hoje. O Boni, a importância dessas etnias estrangeiras na colonização e desenvolvimento da cidade de Londrina, a verdadeira importância, porque aqui a gente fala assim, mas tem muitos japoneses, tem muitos árabes, tem muitos italianos, muitos alemães, mas tem muitas outras etnias que vieram em pouquíssimas pessoas e continuaram aqui. Eu sei de núcleos russos, eu sei de núcleos de poloneses, não é? Árabes, principalmente, bastante também. A história é muito longa, viu, Marcão? Se for para realmente explicar a história... Nós temos umas 4 horas de podcast. A história é muito longa. Só? Mas, assim, você citou o livro do Bernardo Pellegrini e do Maurício de Arruda Mendonça, né? Um prato cheio de história, comida multicultural em Londrina. Isso daí é muito legal, eu gostei muito de ler esse livro, porque ele foi mostrando a história da alimentação em Londrina para e passo com a própria história de Londrina. Então, no começo era só palmito, ou mais alguma caça, alguma pesca, mas aí começaram a chegar os japoneses, começaram a chegar os alemães, começaram a chegar os italianos, começaram a chegar os portugueses, os espanhóis. Isso foi diversificando a comida. E mais do que isso, eles foram abrindo restaurantes e foram oferecendo essa comida não só para os patrícios, mas para quem quisesse comer, né? Para quem quisesse experimentar. Hoje nós temos em Londrina um monte de restaurantes italianos, japoneses, sabe, portugueses tem menos, espanhóis tem menos, mas nós temos assim, árabes tem bastante também. Então nós temos essa oportunidade. Agora, o detalhe, eu disse aqui no começo que Londrina é uma cidade de sorte. Londrina sempre foi uma cidade de sorte. Primeiro porque quando eles começaram a promover a imigração dessas etnias, são 33 etnias no total, essas pessoas que vieram para cá, se você fazer uma comparação de datas, muitas vieram, por exemplo, fugindo dos conflitos europeus, fugindo da perseguição hitlerista, do nazismo, essas coisas todas. E aí não eram, por exemplo, pessoas despreparadas, sem dinheiro e mão de obra desqualificada. Eram pessoas preparadas, pessoas formadas em universidades. Então nós conseguimos trazer para cá farmácias, nós conseguimos trazer para cá fotos, né? Nós conseguimos trazer para cá um monte de outras atividades comerciais. Eles não eram empresários, né? Ou tinham uma noção do empresariado, eles né? tinham, por exemplo, tinha um fundo qualquer lá na Polônia, ou tinha um fundo na Alemanha, e aí ele veio para cá, ele chegou aqui, montou uma padaria, ou montou uma mercearia, ou montou um escritório, ou montou uma alfaiataria, ele montou alguma coisa. Então nós demos essa sorte também. Nós tínhamos empresários, nós tínhamos mão de obra qualificada. Olha, para você ter uma ideia, em 1951, já um pouco mais tarde, Londrina contratou um alemão, que praticamente não falava nada de português, muito pouco,
para cuidar do plano de arborização da cidade de Londrina. Então era uma mão de obra qualificada que a gente trouxe, que a gente contratou, e da mesma forma que a gente contratou alguém para fazer um plano de arborização, contratamos outras pessoas, engenheiros, farmacêuticos, médicos e tudo mais. Então nós tivemos essa sorte de ser colonizados, assim vamos dizer, não só por pessoas brasileiras, mas também por 33 etnias de estrangeiros que vieram para cá, trouxeram suas capacidades profissionais, trouxeram sua gastronomia, trouxeram sua religião, trouxeram suas tradições. Uma soma, né? E nós fizemos uma cidade multi, como você falou. É só o Hikoma Odihara, né, que trouxe os japoneses. Ele fundou, Marcão, 37 colônias de japoneses nesse espaço entre Londrina e Maringá. Mas isso que o professor Boani está falando, dessa mão de obra qualificada, eu lembrei dos danzinguenses, né, que são os caras que vêm fundar Cambé. Então Danzig, ela era uma cidade livre, ela era uma cidade, um país ao mesmo tempo, que tinha saído da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E ela era uma cidade totalmente urbanizada, então já era uma cidade com as ruas pavimentadas, ela tinha bonde, tinha escada rolante, né? Já era um pessoal totalmente urbano. Aí os danzinguenses vêm para cá pro meio do mato. E eles eram os caras que não pegavam na enxada, né? Eram urbanos. Mas eram isso, eram profissionais, né? E, por exemplo, você tinha a família Ticotes, que eles eram mecânicos. E eles trouxeram, inclusive, na bagagem muitas motocicletas. Né? Aí eles saem lá do lote, eles procuram a companhia de terras, que eles tinham comprado um lote rural, falam, pô, aqui não dá pra gente, me troca por um lote urbano. E vão para Cambé, Nova Danzig, na época, né? E ali colocam uma oficina mecânica, que depois se transforma numa automolas, uma fabricante de molas para caminhões, e tá ali a AESA até hoje, que é da família Ticotes, né? Então essa sorte que o professor Paulo Bonner falando, que vinham para cá pessoas capacitadas. E eu percebi também, eles tinham capacidade o suficiente de entender a produção agrícola. Você imagina naquela época que não tinha tanta divisão? Os japoneses ficam do lado de cá, os poloneses do lado de lá, o pessoal que é cafeicultor aqui, agricultura de um lado, e essa terra toda efervescente. William, quando você começou a escrever esse livro, você foi separando ele por décadas, por profissionais. Qual que foi o seu ponto de apoio para pegar 90 anos e ele depois se disseminar? Foi a partir do momento que você comentou que você leu muito dos livros, porque eu também leio muito livro sobre Londrina, e todos eles contam um pouco das histórias dos primeiros colonizadores, e depois a gente não se separa muito, parece que depois mistura um pouquinho, né? Uhum. A gente produziu aqui 415 programas, né? Então o desafio era pegar esses programas e transformar em livro. Para ficar mais fácil para o leitor, a gente fez uma cronologia ali. Então tem anos 1920, anos 1930, anos 1940, e aí dentro de cada década vai destrinchando em capítulos, né? Curiosamente, acho que o professor Paulo e o Pedriali vão concordar comigo, assim, é mais fácil escrever da década de 30, o professor Paulo tem um livro inteiro sobre isso, que é o Fincando Estacas, né? Década de 30, 40, 50, do que as últimas décadas agora, até porque a história já está mais depurada, né? Ela já foi mais estudada. Os anos 1930 é o maior bloco do livro, para você ter uma ideia. Então, mas respondendo a sua pergunta, a gente foi separando por décadas para facilitar aí para o leitor. O que tem mais disseminado, então, é logo o começo da história. Por mais antiga que pode ser a cidade, então, ela tem tanto registro assim? Lembra aquela história de Londrina, uma cidade de sorte? Nós temos muito mais história do começo da cidade e muito mais documentos fotográficos do que todas as cidades do norte do Mato Grosso, que tem 40, 50 anos no máximo, tipo Sinop, Sorriso, Santa Carmen. Por um motivo muito simples, nós demos a sorte também de muitos imigrantes serem fotógrafos. Então eles chegaram para cá, montaram um estabelecimento de prestação de serviço fotográfico e foram documentando a história da cidade. Então hoje, para quem for escrever sobre o início de Londrina, basta ir ao Museu Histórico, que tem um acervo fantástico de fotografias. E em outros lugares, por exemplo,
não devia citar nomes, mas se você for, por exemplo, escrever sobre a história de Sorriso, de Sinop ou de Lucas do Rio Verde, ali no norte de Mato Grosso, eram extensões agrícolas do pessoal aqui do Paraná, inclusive, e do Rio Grande do Sul. Sinop, para você ter uma ideia, é a sigla de Sociedade Incorporadora Norte do Paraná. Então, o que aconteceu? Não tínhamos mais fronteiras agrícolas aqui, o pessoal foi buscar novas fronteiras agrícolas no norte do Mato Grosso, em Goiás, em Tocantins, no Maranhão e coisa e tal. Só que aí a coisa era mais exploratória. O sujeito ia, desmatava, preparava o terreno, plantava, colhia e vendia, está ótimo. Ele não aconteceu como Londrina, onde os caras vinham para morar aqui. Entendi. Eles vinham estabelecer residência e comércio aqui. Em algumas outras fronteiras que estão se abrindo, ainda são empresários que às vezes estão a 2.000 quilômetros do local, mas ele está lá produzindo... Não está fincando as estacas. Não está fincando estacas, é mais ou menos isso. Zé. O professor Boni mencionou o Museu Histórico de Londrina, e eu gostaria de... E realmente, hoje eu acredito que seja a principal fonte de documentos de Londrina. Nós temos a universidade também, o núcleo... Como chama? Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Temos a Biblioteca Pública, que tem um bom acervo de jornais e tal, mas não temos desculpe, estava um pouco distante do microfone, mas não há um acervo que possa ser comparado assim, em volume e qualidade ao do Museu Histórico. Então, eu acho que é um momento assim, Londrina tem que agradecer aos que viabilizaram o museu. Começando pelo padre Carlos Vaz, que era professor de História na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, um dos cursos era História, que foi ele que criou o museu, que depois passou a ter o nome dele. Aí vieram dois professores pioneiros da UEL, e eles eram professores de colégios, né? Aqui de Londrina, principalmente o Hugo Simas, que era o professor Olímpio Luiz Westphalen, e o professor Jorge Cerneve, que foram lecionar na UEL, excelentes professores, e eles então assumiram o comando do museu, que era no porão do colégio Hugo Simas, no porão mesmo, era um porão. Antigamente, lá quando eu estudei, lá no Garoto, era a lanchonete. E ele foi transformado, então, no museu. E eles foram trabalhando, foram montando documentos, etc. E trouxeram, e incentivaram e viabilizaram a vinda de um cara que acompanhou Londrina desde o nascimento até, digamos, ainda na infância. Ele foi, a Londrina estava na infância quando ele foi embora, mas ele foi o cara que chefiou a primeira expedição da Companhia de Terras para poder começar o loteamento aqui, que era o George Craig Smith, né, brasileiro, paulistano, filho de ingleses. E com base, o Smith contribuiu muito com depoimentos, inclusive reunindo também documentos de outros pioneiros, trazendo outros pioneiros que tinham deixado Londrina, e essas pessoas contribuíram com muita documentação. Né? E foram eles, os dois, Jorge Cerneve e Olímpio Luiz Westphalen, que iniciaram o movimento para transferência do museu para a instalação que ela está hoje. Poucas cidades no mundo têm um museu do porte de Londrina. Exatamente. Poucas cidades no mundo. Exatamente. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho com Londrina 90 anos. Eu estou aqui com William Santin, Paulo César Boni e José Antônio Pedreali. Não sai daí, porque é apenas a primeira página desse livro. Muito bem, amigos, nós estamos de volta com Londrina 90 anos, e nada melhor do que esses três camaradas, amigos, senhores, William Santin, Paulo César Boni e José Antônio Pedreali. São jornalistas, escritores, pessoas apaixonadas por Londrina, cada um com as suas características próprias de escrever, mas os três irmanados em dizer o seguinte: esta é a cidade que a gente ama, que a gente está construindo juntos, não é? Quando você conversa com um político, ele tem a visão política sobre a cidade. Quando você conversa com um médico, ele tem a visão da saúde. Quando você conversa com um arquiteto, da arquitetura. E quando você conversa com um escritor, ele tem uma visão mais abrangente.
Eu acho isso muito interessante, porque aí o escritor parece que ele tem tem uma liberdade poética de se meter em tudo quanto é lugar, né? O jornalista, ele vai e ele fala de uma coisa, ele fala de outra, e ele vai caminhando, diferente do advogado. O advogado fala do jeito dele, o médico fala do outro jeito, o arquiteto, mas o jornalista não. O jornalista, ele se mete na vida de todo mundo, escreve para tudo quanto é lado, e eu tô adorando isso, porque eu só leio... É por isso que somos tão amados. Eu acho isso sensacional, porque aí, cara, a gente tem história da vida de todo mundo, você escreve da vida de todo mundo, fala de todo mundo, e é isso mesmo. E a gente tem que registrar aqui os melhores causos e casos da nossa cidade, não é verdade? O Boni, você tinha um comentário para fazer também sobre o Museu Histórico da cidade de Londrina. Não, na realidade não era mais sobre o museu, era só dizer que hoje toda a história do museu está registrada num livro muito legal, escrito pelo Edson Holtz. O nome do livro é Decifra-me ou Te Devoro, que ele conta a história do museu desde o início até a atualidade, né? Então nós falamos do museu, reverenciamos o papel do museu, que eu acho que é isso que ele merece, porque o museu é interessantíssimo, é fantástico e é muito amigo. Tudo que você precisa do museu, você vai lá, as pessoas te atendem com o maior bom grado, com a maior satisfação. E agora então nós temos um livro que é sobre a história do museu. Só uma palhinha, Zé, você falou lá daquele começo do museu, né, do professor Olímpio e do Jorge, uma coisa muito legal que eles fizeram, a partir de 1972, entrevistar os pioneiros. Então eles, por exemplo, entrevistaram Razgulaev, né, que é um engenheiro agrimensor russo que fez a planta da cidade. Então está guardado lá no museu, cara. É legal, dá para ouvir essa entrevista com o Razgulaev, né? Esse foi um trabalho, além das fotos, também esse audiovisual. Só isso, e agradecer ao museu que nos ajudou muito, muito, muito no projeto aqui da Paiquerê. Exatamente. Então, sem esquecer, hein? Edmeia, Ribeiro e equipe. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E voltando ao tema dos professores que viabilizaram a existência e consolidação do museu e formação e ampliação do seu acervo, eu tenho que citar aqui também o Boni, que foi na linha do professor Jorge Cerneve, fazendo livros com a ajuda de estudantes universitários. O Boni fez vários livros assim, em parceria com estudantes. Então o museu é uma coisa, não é estática, ele está sempre, é dinâmico e personagens novos vão surgindo com trabalhos novos, sempre resgatando a história de Londrina. Por falar em resgatar, Casa 7. A Casa 7 é um fato pitoresco que aconteceu na nossa cidade, né? William Santin, qual que é a sua observação sobre a Casa 7? A Casa 7 muito legal, né? A Casa 7 ficava onde hoje está o Hotel Bourbon, certo? Ela tem esse nome porque ela foi uma casa transportada já dos projetos da ferrovia, né, que os britânicos participavam. Então ela já existia, a Casa 7, lá em Cornélio Procópio. Ela foi toda transportada para cá e instalada aqui novamente em Londrina para abrigar os 4 funcionários solteiros da companhia, né? Então era o Eugênio Larionov, o George Craig Smith, o Bernardino Schneider e o Luiz Estrela. Então esses 4 caras, que eram solteiros, moravam na Casa 7, que fazia fundo para a casa do Arthur Thomas. Casa do Arthur Thomas é onde hoje está o Hotel Saão, né, que era o chefe deles. Isso foi um ponto bom, porque eles faziam farras e de vez em quando o Arthur Thomas dava uma puxada de orelha. Você imagina, Marcão, 4 caras solteiros em 1932, 33, no sertão Bonitões, abrigados lá na Casa 7, foi o primeiro centro social de Londrina. Ali acontecia a algazarra. Conta aí, Zé. Então, uma dessas algazarras foi uma festa, um baile, e estava chovendo muito, e de repente chegou um criador de porco, falou, meus porcos fugiram, é mais ou menos ali onde, na Celso Garcia Cid. Onde está a Aviação Garcia ali, mais ou menos. Por ali, meus porcos fugiram, preciso resgatar meus porcos. E pediu ajuda e todos os homens foram lá de smoking e tudo, e foram resgatar os porcos. Né? O baile acabou, mas os porcos foram salvos. Não, né? Economia... O que aconteceu? Só compra desculpa. O nome desse criador de porcos era Balls, B-A-L-L-S. O que aconteceu foi o seguinte, nessa festa eles decidiram fazer uma festa de arromba de traje completo, né, para revolucionar aqui no 33. Então os homens de smoking, as mulheres de vestido e tal, e o pessoal foi convidado.
Mas o que aconteceu é que foram 120 homens e 20 moças. Não tinha, né? Então os caras estavam lá sem ter o que fazer. Poxa, tá bom. Sobrou um monte de marmanjo. Uma boa explicação que não tira o brilho da porque empreitada. é melhor ficar dançando então, ficou correr atrás dos porcos. Exato, os caras toparam a empresa, porque tava lá as 20 moças ainda bem acompanhadas de seus pais, né? Que os caras estavam ali meio sobrando e foram procurar os porcos de smoking. E o Baus, no dia seguinte, pagou a lavanderia de todo mundo. Foi isso mesmo. E lá um dos hóspedes lá, moradores, é o Larionov, ele relata uma história muito pitoresca também, um fato muito pitoresco da história de Londrina, foi que na Casa 7 foi um dos pontos de vigilância para evitar a chegada de os matadores de aluguel, lá, como tem o nome? Os jagunços, né? Jagunços, que viriam para a cidade para reconquistá-la na força, porque um pilantra lá em São Paulo havia reivindicado a posse de todo o território de Londrina. Não é? E se dizia que então esse cara mandaria jagunços para tirar a bala as pessoas. Então foi montada um posto de vigilância muito importante ali na Casa 7. Eles passaram a noite toda ali na espreita e os caras não vieram. E se resolveu toda essa confusão, porque quando se descobriu que a página inserida lá no livro de registro de imóveis era a única página daquele livro que não tinha o furo de uma traça. Então, o livro todo era furado por uma traça, menos aquela página. Então, ficou muito claro que havia sido introduzida aquela página depois. Olha a pilantragem. Os caras tentaram forjar lá o livro de imóveis que estava registrado em São Paulo, introduziram uma página falsa para dizer que eles eram verdadeiros proprietários de todo esse território de Londrina e não a Companhia de Terras Norte do Paraná. E a traça comeu tudo, menos aquela página. Menos aquela página que foi colocada depois, né? Então ela não tinha o sinal da traça. Tá, e os detetives descobriram. Capitão Pimpão, por falar em pilantra, Capitão Pimpão afugentava o povo, né? Não, o capitão Aquiles Pimpão, que depois tornou-se major, né? Ele era um capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná e ele fez fama na atual Paranavaí, que era a Fazenda Brasileira. Ela não era da área da Companhia de Terras, ela era a Fazenda Brasileira, teve lá uma invasão também, né, de jagunços naquela época. Ele foi lá, foi o cara que disciplinou, espantou os jagunços lá e depois a Fazenda Brasileira tornou-se o município de Paranavaí. Então ele chegou a Londrina já com essa fama de disciplinador, né? Então o capitão Pimpão, naquele tempo sem leis, vamos dizer, muita gente me pergunta, né? Pô, é verdade que ele jogava os caras no Tibagi e mandava atravessar a nado? Então a gente pesquisou bastante sobre isso aí. Qual que é a conclusão que eu cheguei? Que ninguém voltou para contar. Não, tem um livro, né, que é do Marinósio, dos porões da delegacia, que ele entrevistou um cidadão que ele identificou lá somente como Ditinho, né, que está no livro, e o Ditinho relata que realmente, certa vez, ele mesmo foi obrigado a ingerir lá óleo de rícino, né, que é um laxante, e depois é obrigado a entrar no rio, e a turma do Capitão Pimpão ficava atrás da bala, disparando, e atravessa. Atravessa, se você atravessar bem, se não, amém. Então tem esse relato do Ditinho. Tem um relato do Gabriel Tchutchuli, que é um dos pioneiros de Londrina, que ele diz que, na verdade, o capitão e a turma dele ficava do lado, se o cara começava a se afogar, ele resgatava de canoa, não deixava morrer. E tem um terceiro relato, que é de um sobrinho do capitão Pimpão, que diz que, na verdade, ele obrigava os caras a atravessar pela ponte da ferrovia e falava, nunca mais volta. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei? Que, pelo menos uma vez, ele pôs os caras no rio e fez atravessar. Bastou. A fama correu. Dali pra frente, ele levava até a ponte. Não precisava mais nada. Você atravessa. Dessa vez é pela ponte. Se voltar, da próxima é pelo rio. A ideia era limpar a cidade na época, assustando o pessoal dessa forma, né? Sim, sem dúvida. Ele pegava o que acontecia? Corria muito dinheiro, então vinha muito malandro. Sempre onde tem dinheiro, tem malandro. Né? Então, né, e até conta-se, registra-se a história, que ele saía pelos botecos mandando os caras mostrar a mão. Se sua mão tivesse calo, você era trabalhador. Se sua mão não tivesse nenhum calo, você ia preso. Grande Capitão Pimpão. A gente citou a Aviação Garcia. Nessa época também nós tínhamos, não é verdade? Aviação Garcia é mais antiga que Londrina. Ela foi criada Garcia, antes de Londrina. Antes da comarca de Jataizinho, né? Mais antiga. Ela é mais antiga. Ela foi criada
no mesmo ano de 34, mas... Em 34 o Matias Haim e o Celso Garcia Cid formalizaram, mas tudo começou com a Companhia de Terras colocando uma catita, colocando uma jardineirinha. Primeiro o serviço... Catita é o apelido da jardineirinha, né? Isso, o serviço era da Companhia de Terras, né? Que eles precisavam de alguém, o pessoal atravessava a balsa no Tibagi, então tinha que trazer esse pessoal até Londrina aqui em 32. Então eles começaram e passaram para o Matias Haim, que era um mecânico, passaram para ele cuidar da jardineira. Quando o Celso Garcia Cid chegou, que já era um cara que tinha experiência de dirigir caminhão, sabia dirigir, eles chamaram o Celso Garcia Cid e falaram, estamos terceirizando o serviço. Você não quer se tornar sócio do Matias Haim e vocês dois tocam o serviço? A gente não quer tocar isso aqui, a gente quer vender terra, a gente não quer ser dono de ônibus, né? Então o Celso Garcia Cid topa, vira sócio do Matias Haim. Então, Haim e Garcia, primeiro nome da empresa. Dali 2 anos, o Matias Haim quer se desfazer da parte dele, aí vem uma história muito legal, que o Celso Garcia Cid tem que procurar outro sócio, e ele publica nos jornais de São Paulo, procura-se sócio para a companhia de ônibus em Londrina e tal. Aí aparece o José Garcia Vilar, que eu descobri que o José Garcia Vilar já tinha vindo em Londrina em 32, ele assinou o livro de hóspedes do antigo Hotel Campestre, então ele já tinha passado por aqui. Mas ele vem para comprar metade da companhia e não vai procurar o Celso Garcia Cid. Quanto você quer, como é que eu faço? Ele fica andando nos ônibus da Garcia de passageiro e anotando tudo. Quantos passageiros entraram. Já imaginando o negócio. Já fazendo um Excel. Aí ele perguntava para os motoristas, viu, mas quanto você pôs de gasolina? Quantos quilômetros por litro faz de gasolina aqui? Quanto cada um pagou na passagem? Ele fez um Excel ali. E aí os próprios motoristas foram lá e falaram pro Celso, falaram, patrão, tem um cara que fica entrando com caderneta e perguntando tudo. Aí o Celso Garcia Cid foi tirar satisfação com ele. Falou, qual é a sua? Ele falou, não, qual é a minha que eu vi, que fiz as contas e vale a pena, quero ser seu sócio. E por coincidência, Garcia também. Garcia também. E aí o Pedriali sabe muito bem dessa história, conta aí. Você já andou Você resumiu bem. Resumiu bem, está contada a história. Obrigado. Porque tem empresas na cidade de Londrina que elas são oriundas da inauguração da cidade, né? Elas começaram com a inauguração da cidade, né? Tem empresas que têm seus 90 anos na cidade de Londrina. Uma delas é a Aviação Garcia e tem outras empresas que têm também seus 80 anos, 85 anos. A Mortari mesmo é uma das empresas que veio para cá, na verdade. A Mortari veio primeiro pra com cá, a serraria, né? Primeiro a serraria, né? depois a cerâmica, né? Fala, professor. Não, vocês falaram... Só para concluir, desculpe, o Matias Haim, voltando ao tema da Garcia, o Matias Haim deve ter se arrependido profundamente de ter vendido a parte dele. Ele vendeu porque ele não suportava mais o desconforto de Londrina, ele queria ir para São Paulo. Eu vou montar uma oficina mecânica em São Paulo. Pelo menos é uma cidade, né, civilizada, digamos assim. Porque essa época Londrina era poeira, barro e fumaça. A cidade pegava fogo o tempo inteiro, né? Londrina, em volta de Londrina, era tudo mata. E o tempo inteiro os caras queimando aquelas matas ali. Isso acontecia. Então, assim, era uma cidade realmente muito desconfortável. Você imagina, mosquito, né? Abelha, calor, fumaça, barro. Por isso que a gente tem que valorizar os primeiros desbravadores dessa cidade. Muitíssimo. São os maiores exemplos de resiliência de Londrina, são os que aqui chegaram primeiro. Mas estavam falando, eu me lembrei de uma coisa interessante. Falaram da serraria da cerâmica Mortari. E eu queria dizer que recentemente teve o caso lá da chaminé da cerâmica Mortari, que de repente alguém comprou o terreno e ia demolir a chaminé. O londrinense, e mais principalmente a imprensa londrinense, pegou pesado na defesa não deixou a chaminé ir abaixo. E eles vão manter a chaminé, disseram até que vão fazer uma areazinha de visitação ali. Isso é muito legal, primeiro para demonstrar duas coisas. Primeira coisa, o londrinense gosta de Londrina, gosta da sua história, gosta da sua identidade e não quer ver ela desmoronada. E segundo, a imprensa. O papel da imprensa também é um negócio assim fantástico. Também, desculpa, eu vou sair da história de Londrina, mas recentemente também a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto lá que permitia que o Paraná, entre aspas, importasse lixo de outros estados
Pera aí, rapaz, a imprensa de imediato caiu de pau, a sociedade foi se mobilizando e esse projeto foi revogado. Então a imprensa também é um fator muito forte, muito decisivo, muito construtivo, muito, digamos assim, imprescindível na fixação, consolidação da identidade de uma cidade, e a gente também tem que enaltecer, valorizar a imprensa. Muito bem, falaremos sobre a Folha de Londrina no próximo bloco. Londrina, 90 anos, William Santin, Paulo César Boni e José Antônio Pedreali. Estamos desvendando aos poucos um pouco do muito da história da nossa cidade. A gente já volta. Muito bem, amigos, nós estamos de volta com a história de Londrina. Bem que não tem nada definitivo, né, Santin? Não existe um livro definitivo, não existe um escritor definitivo. Não. Essa história, ela se reinventa. Volta e meia a gente descobre alguma coisa, não é verdade? Alguém puxa lá um caderninho antigo, algum mapa antigo. Ninguém é dono, né, da verdade absoluta, Marcão. Sobre Aliás, Londrina, a né? nossa reverência a todos que já escreveram sobre a história de Londrina e que pesquisam sobre ela. Todos são importantes. Todos são importantes, exatamente, né? Aqueles que são mais conhecidos, menos conhecidos, aqueles que são catedráticos, aqueles que deram aula, outras pessoas que passaram pela cidade de Londrina, escreveram e foram embora, outros que não estão mais aqui, mas enfim, vamos às histórias da nossa cidade. O primeiro prefeito, quem foi o primeiro prefeito de Londrina e por que ele se tornou prefeito e a importância dele na cidade? O primeiro prefeito foi o Joaquim Vicente de Castro, que foi nomeado. Aliás, a gente tem que lembrar, né? Londrina começou na época do governo do Getúlio Vargas, né? Em 1930, o Getúlio Vargas toma o poder e Londrina nasce mais ou menos nesse contexto aí. Então, quando se torna município em dezembro de 1934, o Manuel Ribas é o interventor do estado e cabe a ele nomear o prefeito. Né, o pessoal aqui da cidade queria alguém que já estivesse em Londrina, o Carlos de Almeida era muito cotado, mas o Manuel Ribas resolve peitar todo mundo e nomeia o Joaquim Vicente de Castro, que era um cara preparado, era engenheiro, era conterrâneo dele lá de Ponta Grossa, né, eles já tinham uma amizade, e põe aqui. Mas não deu certo porque ele não era daqui e o pessoal da Companhia de Terras também começou a ter muita briga com o Joaquim Vicente de Castro. Ele chegou já querendo cobrar os impostos e aí o Arthur Thomas não queria pagar, né? Você imagina que tudo era da Companhia de Terras. Deu confusão, não se deram, não se acertaram e em 6 meses o Joaquim Vicente de Castro vai embora, entra o Rosalino Fernandes, que foi o segundo prefeito. O Joaquim Vicente de Castro saiu daqui e foi ser prefeito de Jacarezinho. E depois ele se estabeleceu em Apucarana. E virou cliente da Companhia de Terras, comprou terra da companhia lá. Eles tinham brigado aqui. Interessante isso. Mas nessa pressão popular, o governo resolve promover uma eleição, né? E o Willie Davids é o primeiro prefeito eleito de Londrina. Aí sim toma posse no final de 35, né? 35. Ele era o gerente, né, da Companhia de Terras. Isso foi muito contraditório, porque aí ele passou a ser ao mesmo tempo o gerente da Companhia de Terras, o gestor da Companhia de Terras Norte do Paraná e o prefeito da cidade. E aí a oposição falava muito sobre isso, né? Dele misturar o público com o privado. Ele cuidava ao mesmo tempo das duas coisas. Mas o mais engraçado foi que tentaram depor o Willie Davids do cargo, né? A oposição acusando-o de ser inglês nato, porque a legislação brasileira exigia que fosse brasileiro nato, o prefeito. E aí muitos começaram a dizer que ele não era brasileiro, que ele era inglês, que ele não era nascido no Brasil, e ele teve que comprovar que, apesar dos pais ingleses, ele havia sim nascido em território brasileiro, e foi aí que teve o primeiro protesto de Londrina. Teve uma moção de apoio ali, a população saiu às ruas para fazer um protesto apoiando, com faixas, cartazes, viva o senhor Willie Davids, viva o nosso prefeito. A população gostava do Willie. Ele foi eternizado até hoje na Vila Casone com o colégio Willie Davis. Sim, sem dúvida. Exato, e com o nome do estádio de Maringá. Exatamente. Sem dúvida. Não, e apesar de ser gerente da Companhia de Terras, ele fez um bom trabalho. Afinal de contas, era interesse da companhia, era interesse da cidade, que a cidade, do prefeito, que a cidade crescesse. Então ele deu início lá, fazia parte da execução do complemento do contrato da companhia com o governo do Paraná, que foi a instalação da luz elétrica, né, e do sistema de água na cidade. Foi no mandato do Willie Davids, né? Que inclusive instala-se a usina que hoje está dentro do Arthur Thomas e que daí Londrina começa a ter luz assim para valer. Por falar em ter luz, e aí, primeiro médico e a Santa Casa da cidade de Londrina. A gente já parte agora para a parte da saúde de Londrina.
Bom, o senhor quer falar do primeiro médico, eu falo um pouquinho da Então Santa Casa, vamos todos falar do primeiro médico, então, que foi o Dr. Kurt Miller, né? Peter Kurt Miller, que era um alemão. Bom, vamos lá, o que acontece? A companhia, aquilo que a gente já falou da propaganda, né? A companhia, então, começa a vender lotes, começa a vender as terras, e ela viu que um hospital era importante de propaganda, porque as pessoas vinham para cá e falavam, pô, mas e se eu tiver um problema médico lá, né? O que vai acontecer comigo? Não tem nem médico naquele lugar. Então a companhia vai atrás de um médico, acha esse alemão que topa vir morar e faz um hospitalzinho de madeira, né, para atender ali os colonos. Não era gratuito o atendimento, era cobrado, né, mas pelo menos tinha um atendimento médico. E o Kurt Miller é o responsável por esse hospital. Principais ocorrências eram as derrubadas de matas, né? O pessoal ia derrubar a árvore caía em cima do cara, quebrava um braço, quebrava uma perna, etc. Mas ele era um médico, assim, apesar de rigoroso, né, dedicado. Tanto é que ele obriga o pessoal da padaria Schultheiss, que foi a primeira, né, a dona Frida lá e tal, a fazer comida pros doentes ali, para que eles pudessem se recuperar. Bom, enfim. Então o Dr. Kurt Miller tá ali, tocando o hospital, tudo bem. Porém, né, o pessoal lá, as más línguas, começaram a dizer para ele, quando você sai para os atendimentos na área rural, a sua esposa ela põe um lençol branco na janela e o cara vai lá, bicho, cada vez, né, e tal, pá. Aí... Sinal que não tinha ninguém em casa. Ela colocava um lençol branco na janela e a visita aparecia. A visita era um conterrâneo dele, era o von Schultz, era um alemão também que trabalhava na construção da ferrovia, né, que estava chegando a Londrina, a ferrovia chegaria em Londrina em julho de 1935. Dia 24 de janeiro de 1935, o Kurt Miller resolve ir lá na obra da ferrovia tirar satisfação com o von Schultz e não foi bem recebido, saca o revólver e mata o von Schultz. Então, foi o primeiro assassinato de Londrina, assim, né? O primeiro homicídio. Em nome da honra. Em nome à honra. Aí, na sequência, ele retira-se da cidade. A história documenta que ele teria largado a esposa em Santos e volta à Alemanha. Pouco tempo depois, ele aparece na história como oficial do exército nazista, um alto oficial, por sinal, do exército nazista de Adolf Hitler. Ele teve o cargo de capitão médico da Wehrmacht. Mas antes de voltar para a Alemanha, ele foi absolvido. Foi porque era um crime de honra, né? Naquela época. Levaram o lençol para provar, né? Essa é boa. E o Peter Miller, ele acaba sendo, digamos assim, participando da história da Santa Casa pelo fato de ter sido o primeiro médico desse hospital da Companhia de Terras. Depois vieram outros médicos e foi esse hospital, a sua carência e tudo mais, que estimulou a campanha para se construir a Santa Casa de Londrina. Nesse meio tempo surgiu o Gabriel Martins com o seu hospitalzinho. Essa é uma história muito legal também. Esse doutor Gabriel Martins, ele foi fantástico, porque o que aconteceu? Ele chega em 1936 para substituir o Dr. Oswaldo Dias. A companhia também tinha os seus problemas. Em 1936, Londrina tem um problema sério de febre amarela. Tanto é que vem a Fundação Rockefeller para combater a febre amarela aqui. E a Companhia de Terras não queria que isso se propagasse. Porque se começa a ter propaganda para fora, lá tem febre amarela, as pessoas não querem comprar os lotes, exatamente. Certo? Então a Companhia de Terras faz de tudo para encobrir isso aí, para não deixar. O Dr. Oswaldo, que era o médico-chefe da vigilância sanitária daquela época, ele peita a companhia, faz as notificações e por isso ele é obrigado a se retirar de Londrina. Aí vem o Dr. Gabriel Martins para substituí-lo. Grande cara, Gabriel Martins, grande médico, humanista. Ele faz o hospitalzinho dos indigentes, para daí, como tinha só o hospital da companhia que cobrava, ele faz um hospitalzinho dele para atender o pessoal de graça, se dedica lá, atende gratuitamente, que é o grande embrião da Santa Casa. Né? A Santa Casa começa a nascer ali daquele hospitalzinho de indigentes, mas o fim do Dr. Gabriel Martins também é trágico, porque como delegado de higiene, ele tinha que cuidar dessas moléstias e ele é intimado a denunciar uma pessoa que teria lepra nervosa, né? Que era uma lepra que atacava os nervos, tal, que estaria escondida e que ele saberia o paradeiro. E ele ficou entre aquela denunciar essa pessoa ou protegê-la. Ela seria internada daí no sanatório. E era a noiva dele. Era a noiva dele. Então ele ficou entre aquela, denuncio a minha noiva, entrego minha noiva às autoridades, faço meu trabalho de delegado de higiene, ou escondo ela e vou contra os meus princípios. Aí ele reúne todos os amigos,
reúne os médicos, né, da cidade e tal, resolve denunciá-la, faz uma festa na casa dele, faz ali uma despedida e no dia seguinte amanhece morto. Ele se suicidou. Ah, E entendi. os médicos que tiveram nesse jantar na casa dele e tiveram que fazer o atestado de óbito. E foi bacana, causa mortes, problemas de coração. Ataque cardíaco. O atestado de óbito dele, todos os médicos da cidade em conjunto escreveram que ele teve um ataque cardíaco. Morreu de amor. Morreu de amor. Morreu de Então amor, nós tivemos aqui falamos de duas histórias trágicas de amor em Londrina, final trágico, tivemos muitas histórias, Sim, a maioria. sim. E eu gostaria de citar um outro caso, do George Craig Smith, que também não teve um final trágico assim, mas foi uma coisa dolorosa. O George Craig Smith, o que comandou a primeira expedição de funcionários da Companhia de Terras para cá, ele, lá na Casa 7, etc., ele era um cara assim que chamava muito a atenção das moças, porque ele era alto, bonito, os olhos azuis, e ele se envolveu com uma moradora de Nova Dancer, atual Cambé, e ela se envolveu com ela, etc., e essa moça acabou depois ficando noiva e casou-se com um engenheiro da estrada de ferro. Ela casou, mas continuou se encontrando com o George Smith. E o engenheiro, quando soube, não foi até o fim, como o Peter Miller, mas mandou um aviso para ele, falou, olha, melhor dar um tempo. Você dá um tempo aí. Então o George Smith foi para São Paulo. Ele chegou em Londrina em 1929, comandando um famoso... Não, peraí. Em agosto de 1929, e foi embora, se não me engano, em 1937. Ficou um período fora de Londrina para participar da guerra de 32. Em 32 ele lutou na Revolução, defendendo o Exército Paulista. Então ele foi para São Paulo e, passado um tempo, essa moça se separou e o procurou. E ele se casou com ela, eles ficaram 9 anos casados. E poderia falar, não, que bacana, foi um final, né? Não, ela parece, e pelo jeito, ele nunca mais falou na moça, nem citava o nome dela. E se depreende disso que talvez ela fizesse com ele o mesmo que fazia com o marido da companhia. O fato é que ele virou até missionário depois dessa. Era uma excelente amante, não tão boa esposa. E ele aí, com essa Londrina, decepção... cidade de fortes emoções. Com essa decepção amorosa, ele virou missionário e ficou um religioso profundo. Voltou a Londrina depois, por causa de outra moça que ele conhecia em São Paulo, por meio do Jorge Ser Neves. Então ele voltou a Londrina, a dona Maria Bulgakov, com quem ele manteve uma grande amizade, não casou com ela, os filhos não autorizaram, mas eles ficaram grandes amigos, e ele ia assim, pelo menos uma vez por semana, às 5 da tarde, ele tomar chá com ela e levava um bolo. E a Vila Matos? Meu Deus. Antes, durante ou depois? Antes, durante ou depois dessa história toda? Porque a gente percebe que Londrina foi também serpenteada por grandes emoções sentimentais. Sem não é? dúvida. Quer E a falar, Vila Matos professor? não deixa de ser uma... Juca Chaves teve uma namorada que era a dona de uma das maiores casas noturnas da Vila Matos. O Juca Chaves, ele vinha aqui, dormia lá. Por isso que quando o Juca vinha pra cá, ele respirava profundamente. Londrina, dos meus amores. Ele falava... Vila Matos, um capítulo para a Vila Matos. Bom, não creio que eu seja a pessoa mais indicada para falar sobre a Vila Matos. Você não quer se entregar, né, Boni? De forma alguma. Não, mas também quero dizer que o Edson Rhodes também escreveu um livro muito legal sobre a prostituição em Londrina e fala bastante da Vila Matos, etc, etc. Né? Mas fazer o quê, meu caro? Isso é um fenômeno mundial. Onde tem dinheiro. Onde tem dinheiro, né? As meninas vão atrás do dinheiro. A Vila Matos aqui teve uma coisa assim que mostra a força da Vila Matos, que tinha uma convenção social na cidade para que elas não saíssem. Vila Matos, atual rodoviária, tá? Para quem não se localizar geograficamente. Onde hoje está a rodoviária, era toda uma zona de prostituição que começou na rua Rio Grande do Sul, atual Rua Brasil, e depois a polícia obriga elas a descerem lá para Vila Matos. Vários quarteirões, várias casas. Sim, né? sim. Era uma vila inteira, né, de prostituição. E havia uma convenção social que elas não viessem à cidade, ao centro da cidade, se não fossem charretes. Então, para vocês terem uma ideia, quando aparecem os biribas na cidade, que são os Morris, que é uma outra história que a gente pode contar uma outra hora,
as prostitutas financiam os charreteiros para que eles comprem automóveis e passem a transportá-las, em vez de charretes, em automóveis. Elas dão dinheiro para os caras comprarem. Olha a força delas. E quem dava o dinheiro para elas eram os fazendeiros. Então os fazendeiros emprestavam os dinheiros para as donas das casas de prostituição, elas por sua vez financiavam os charreteiros que conseguiam comprar automóveis. Só por aí a gente tem uma ideia de como corria o dinheiro. Não, e aí tem duas coisas que tem duas coisas pitorescas, né? Que havia muito acidente de carro dos biribas, né? Por quê? Que havia acidente. É porque eles esqueciam de frear. Os caras estavam acostumados a comandar uma charrete. Eles puxavam o volante como se estivesse puxando o arreio e esqueciam de apertar o freio. E aí toda hora os biribas batiam. Eram vários acidentes. E outra coisa exatamente. assim, relacionada, só para encerrar, foi ali naquela rotatória em frente à rodoviária, ao lado da rodoviária, tinha um monumento ali que foi transferido. A rotatória não existe mais. Monumento do Viajante. O Monumento do Viajante, que foi feito pelo Henrique Aragão. Henrique Aragão. E ele está numa pose muito dramática, assim, com os braços e o rosto virado para o céu. Aí dizem as más línguas que aquilo é a imagem do frequentador indignado da Vila Matos, que o cara está dizendo: por que tiraram a zona daqui? Por que tiraram a zona daqui? Assim encerramos mais um intervalo comercial, mais um bloco. Vamos para o nosso intervalo comercial. Londrina, 90 anos, com William Santin, Paulo César Boni e José Antônio Pedrealho. E eu digo para você o seguinte, como alerta: não coloque então os lençóis brancos nos seus varais. E a gente já volta. Muito bem, estamos encerrando o nosso bate-papo. Como sempre, a gente não consegue ser definitivo em nada, né? Um bate-papo sobre Londrina 90 anos demoraria aí pelo menos, né, algumas semanas para a gente continuar e para completar essa cidade que não se completa, uma cidade viva, atuante, não é verdade, que respira cultura, tradição, história, negócios. Então a gente não vai chegar nunca a um denominador comum. Muito menos se eu perguntar para os senhores qual é a comida típica de Londrina, cada um tem sua opinião. Qual que é a melhor fase de Londrina, todo mundo tem sua opinião. Londrina Esporte Clube, qual que é o melhor time? Já trouxe para cá todo mundo para dar sua opinião, cada um tem uma opinião diferente. Então essa cidade ela é multifacetada, é multicultural, por isso mesmo. Muitos povos, né? Muitas ideias, muitas culturas, todas reunidas. Então agradeço aos senhores por pelo menos pincelarmos um pouco a respeito de Londrina, 90 anos. Vamos nos despedirmos de José Antônio Pedrealho, meu muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre Londrina. Mas para você, defina Londrina. O que é Londrina para você? Bom, é uma pergunta, eu precisava pensar um pouco, mas... Já pensou? Eu tenho muito orgulho de ter nascido e passado a maior parte da minha vida aqui em Londrina. A minha família materna e paterna chegaram no mesmo ano, 1938. Então, eles contribuíram, meus pais, meus avós, contribuíram para o crescimento da cidade. Cada um do seu modo, mas contribuíram. Meus pais, meus tios, todos eles. Né? Eu sou de 1955, numa cidade, num momento em que Londrina estava iniciando um apogeu econômico e social da época. Era assim uma cidade que tinha uma fama mundial de ser grande produtora de café, uma fama que correspondia à realidade e que atraía negociantes e negócios, enfim, do mundo inteiro. Ela nasceu cosmopolita, não é? Uma empresa inglesa e que a vendeu para pessoas de 33 nacionalidades. 34, porque vendeu para os brasileiros também. E se for considerável, 35, porque vieram os mineiros, que são diferentes dos paulistas. E aí a gente vai... Os gaúchos já vão dizer também, vão reivindicar. Sim, mas eles vieram um tempo depois e dispersamente eles não participaram desse processo de colonização, os gaúchos. O sudoeste do Paraná é todo deles. Eles podem até reivindicar. Mas aqui é mais mineiro. Aqui é mineiro, paulistano. Mineiro e paulistano. Nordestino vinha para derrubar as matas, né? Muito. Inclusive eu conheci um senhor lá em... Deixa eu ver. Não é Perto Seguro, não. Perto de Porto Seguro. Eu esqueci agora o nome do lugar. Ilhéus? Bahia? Você está falando na Bahia? Na Bahia. Itabu, né? O lugar que tem praia de nudismo lá. Não foi, não estive lá. Só você vai. Só você foi. Não, eu estava lá por coincidência. Sem querer. Eu esqueci agora, puxa vida, é tão famosa.
E ele tinha lá uma lanchonete lá, e a especialidade era buchada de bode, e ele contou que ele veio a Londrina, trabalhou na derrubada de matas, que ele se feriu, aquela coisa, tudo. A vida desse povo era muito difícil. Então a gente fala assim de pioneiros, os empreendedores que vieram para cá comprar terra, etc. Mas temos que reverenciar também esses caras que vieram trabalhar na derrubada da mata, ou para a companhia de terra, ou para os proprietários, ou as pessoas que compraram as terras. Então eu vi Londrina a partir de 1955, fiquei aqui até 72, depois fui embora, voltei. E vi assim a cidade nesse seu apogeu. Já era molequinho, já adolescente, vi nos anos 60 aquela pujança da cidade, a formação de o aparecimento de grandes líderes políticos, grandes profissionais naquela época, não é? E vi assim a vida social intensa da cidade, o centro de Londrina, que era ali que reunia as pessoas. Então, eu vi essa evolução. Assisti à construção do Edifício América, me lembro do minha surpresa, meu encantamento na construção do relógio, que até hoje é um ponto de referência, né? Então, para Londrina, para mim, é o meu lar, né? Meu berço e o meu lar. Então, eu fico muito feliz de ter nascido aqui e de ter contribuído modestamente para resgatar um pouco dessa história brilhante, heróica até. Londrina é uma gesta, né? É uma epopeia, a construção e consolidação da cidade. Muito bem. Boni, meu amigo. Bom, talvez eu não tenha a definição de Londrina em uma única palavra, mas eu lembro de ter entrevistado muita gente e ter feito essa pergunta: como você resumiria Londrina em uma única palavra? E aí eu percebi que era a dificuldade de todo mundo resumir uma única palavra, mas muita gente que veio de fora morar em Londrina, principalmente para ter uma ilha de excelência médica, acham Londrina lindíssima. E alguém me respondeu: eu gosto muito de Londrina porque Londrina é autossuficiente. Eu falei: meu amigo, eu não entendi direito, como é que é essa resposta? Não, se o governo quer ajudar, muito bem, se o governo não quer ajudar, Londrina também vai se safando bem e tal. Fiquei pensando e continuo pensando nessas coisas, e estou pensando assim que algumas coisas foram muito importantes para Londrina. Por exemplo, a década de 70 foi uma década de transformação. Foi uma década que Londrina deixou de ser uma cidade rural e passou a ser uma cidade urbana. As universidades são da década de 70 e a vida universitária transformou Londrina completamente, né? Então eu acho que nós ainda precisamos pesquisar, conversar, entrevistar, escrever sobre um monte de coisas sobre Londrina. Mas quero, como já disse no início, destacar que eu estou muito contente com Londrina, porque Londrina tem muita produção de caráter literário, né? Ou histórico, documental, ou literário mesmo, no sentido mais estrito do termo. E nós temos uma belíssima cidade, uma cidade que, por sorte, nas últimas 3 gestões nós não tivemos denúncia nenhuma de corrupção. A cidade está muito bonita, muito bem cuidada, as ruas estão bem cuidadas, a parte de ajardinamento está bem cuidada. Então, nesse momento eu estou muitíssimo feliz com Londrina. Sempre fui, mas nesse momento eu estou ainda mais feliz com Londrina. Muito obrigado. William Santin, amigo. Marcão, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Professor Boni tem um livro que é uma obra-prima, o Fincando Estacas, além de muitos outros. José Antônio Pedriali também tem livros maravilhosos. O avô do Pedriali foi o cara que construiu, inaugurado em 42, o primeiro prédio da Associação Comercial de Londrina. Então, assim, colocou aquele mercúrio lá em cima e tal. Tem muita coisa para ser dita. Convidar todo mundo, dia 11 de dezembro, anotem aí, a partir das 6h30 da tarde ou da noite, como queiram, Avenida Ayrton Senna, 555, ali em frente ao Shopping Aurora, no Sicredi Dexis. Estaremos lá, JB Faria, eu, toda a equipe aqui da Paiquerê 91,7, para abraçar os ouvintes e também apresentar o nosso livro Londrina de Braços Abertos. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu fico muito feliz sabendo que a gente consegue reunir aqui um pouco do muito dessa cidade, né? E o muito de vocês, porque eu percebo que vocês, 3 reunidos, não é exagero, vocês publicaram 40 livros, não é? Fico aqui com o resumo desse nosso bate-papo, tentando descobrir qual o lugar dessa cidade, e a gente pode deixar tudo isso resumido, reunido,
muito mais do que apenas a sala lá da biblioteca, não é? Se a gente tivesse um site definitivo, se a gente tivesse um portal definitivo, se a gente tivesse um lugar mais público, se estivesse no QR Code, não sei. Só sei que a soma dessas opiniões de vocês me deixou inquieto o suficiente para reunir tanto cabedal, tanta inteligência, né? Tanta dedicação, porque é isso que faz essa cidade ser cada vez mais respeitada. Vocês, jornalistas, não deixam essa cidade morrer nos seus quesitos mais simplórios, que é a lembrança de história. Porque quando você conversa com o empresário, ele quer o momento, ele quer o terreno, ele quer, às vezes, a satisfação financeira. E o que vocês todos resgatam, e nós, eu me coloco no meio disso, é a história de pessoas que amassaram barro aqui. As pessoas que fizeram a história. Que se hoje a gente olha para Londrina e quer sugar Londrina, ganhar dinheiro, nós não podemos... A exploração financeira, a gente não pode esquecer dessas pessoas que amassaram barro, que construíram essa cidade, tijolo a tijolo, picada por picada, lençol por lençol nos seus varais, não é verdade? Muita fumaça, muita briga, muita disputa política, e a gente transforma tudo isso nessa cidade com 90 anos. Esse livro que será lançado, ele traz mais um pedaço, mais um capítulo dessa história que é tão bonita e que a gente ama tanto. Então eu só tenho que agradecer os senhores virem aqui nesse sabadão cedo para a gente expor mais um pouquinho para todo mundo que não é de Londrina, e se é de Londrina, amar essa cidade, independente de todas as mazelas que as cidades têm. A nossa completa de 90 anos e nós amamos as Londrina. Obrigado, William Santin, obrigado, Paulo César Boni, obrigado, José Antônio Pedriali, jornalistas capacitados e que, vou repetir mais uma vez, nós temos liberdade poética de a gente falar de tudo e de todos. É só ler os nossos livros, o livro de todos vocês. Obrigado pela presença de todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Muito bem.